Você já se perguntou por que é que nós não vemos hoje os milagres, sinais, curas, ressurreições como antigamente? Eu não digo que não tenha, ok? Mas você percebe que hoje não é mais tão comum. Então tenta pensar em uma igreja local, em uma reunião ali dos irmãos. Hoje não é tão comum como a própria Bíblia descreve. O como era comum os sinais, as maravilhas, né? Lembra Jesus? Ressuscitava os mortos, curava o paralítico, curava o cego. Então assim, era raro a situação de alguém chegar diante de Jesus e não ser curado. Por que estou dizendo isso? Porque uma coisa eu tenho convicção, né? O poder que estava em Jesus é um poder que Deus deu a ele. É o poder de Deus. E este mesmo poder, a Bíblia vai falar que Jesus, né, diz que ele nos deu este poder. Então o nome de Jesus tem este poder hoje em nossas vidas. Então a grande pergunta é, se Deus não mudou, se o poder está liberado sobre as nossas vidas, tanto é que ele fala, né, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Então o que aconteceu? Aonde está ali acontecendo onde estamos errando para que isso não seja uma realidade hoje da igreja, nas nossas vidas, irmãos? Por quê? Então hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso. Este vídeo, este conteúdo de hoje vai abordar um pouco mais a fundo este tema. E vamos começar logo no início de Lucas. Lucas, no capítulo 1, no verso 37, é um versículo muito conhecido que vai falar sobre o nosso Deus, né? Para o nosso Deus não há nada impossível. Sendo assim, nós costumamos a dizer, né, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas eu quero dizer algo para você. Deus não é apenas o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus de todas as coisas. Tanto das possíveis como também das impossíveis. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, hoje nós temos muitas das vezes pensado, né, em buscar ao Senhor, sabe? Ir atrás do Senhor, só para causas impossíveis. Eu quero dizer uma coisa para você, um conselho que eu te dou. Coloque o Senhor em todas as causas, desde as causas mais simples e possíveis até as causas mais difíceis para você, ao ponto de você falar, para mim é impossível. Então, o nosso Deus não é um Deus apenas das causas impossíveis. Ele é um Deus das causas possíveis também. E por que eu digo isso? Porque preste atenção. Sabe por que nós não temos mais os mesmos testemunhos de curas e de milagres? Porque agora a primeira necessidade que você tem, você já vai correr atrás de uma farmácia, você vai correr atrás de um hospital, você vai correr atrás de uma consulta médica. Por que eu digo isso? Eu não estou falando contra nessas áreas que eu citei, mas eu quero dizer que muitos não têm vivido curas e milagres porque afirmam não precisar. É só tomar um remédio que está resolvido. Já parou para analisar isso? Um dia, né, o pastor Kleber Malaquias, ele compartilhou conosco, certa vez ele convidou um profeta, um homem de Deus, que veio na época ministrar lá na cidade de Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, quando ele pastoreava lá. E ele perguntou para esse grande homem de Deus, por que não havia tantos milagres como um dia já teve, né? E esse homem de Deus começou a apontar para ele assim, numa avenida principal lá da cidade de Foz do Iguaçu, né? Uma cidade bem turística. Ele começou a apontar, né, a quantidade de farmácias, a quantidade de clínicas médicas e farmácias. E ele falou, provavelmente seja isso. Porque hoje, quando bate uma dor de cabeça, quando bate uma dor no estômago, quando bate uma dor no corpo, quando você sente alguma coisa, sabe qual que é a primeira coisa que quase todos nós recorremos? A uma caixinha que você coloca lá na gaveta, lá escrito farmacinha. Você está me entendendo, irmãos? Mais uma vez, eu não estou aqui para denegrir o comércio de quem tem farmácia, de quem é médico, nada disso, por favor, coloque amor nas minhas palavras. O que eu quero dizer é que se nós recorremos às coisas naturais sempre quando precisamos, certamente nós não viveremos as coisas sobrenaturais. Essa matemática é simples, ok? Pensa comigo, 1 mais 1 é 2 aqui. Então assim, e aí muitos filhos de Deus vão falar, né? Não, mas nós temos que fazer aquilo que está em nosso alcance. Irmão, só uma coisa para você. Você pode fazer tudo que está no seu alcance. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Eu, mesmo aquilo que está no meu alcance, eu tenho decidido depender de Deus. Porque eu posso até fazer, mas eu tenho certeza que se Deus fizer, vai ser muito melhor feito. Vai ser muito bem mais feito do que eu fazendo. Então, um conselho que eu te dou, aprenda a depender de Deus. Esse é um segredo para que você viva milagres, para que você viva sinais, para que você viva aquilo que é o sobrenatural.
O mundo espiritual, ele é movido no nome de Jesus. Ele é movido através da oração, ele é movido através de Deus. Não é na força do seu braço. Então, sim, muitas coisas não têm acontecido, porque a primeira coisa que nós recorremos em uma situação de necessidade ou de dificuldade são coisas naturais e não coisas espirituais. Experimente orar, experimente buscar, experimente clamar ao Senhor, experimente colocar a sua fé em ação. Ah, mas e se não der certo? É igual Pedro quando desce do barco e anda sobre as águas. Mas e se afundar? Mas e se não afundar? Vai ser um testemunho de muita fé. Creia. E se não der certo? Mas e se der certo? Fé é isso. É crer mesmo quando não se vê. É crer na promessa. É crer na palavra. É crer naquilo que Deus diz para você, meu irmão. Você crê nisso? Se você chegou já até nessa parte deste conteúdo, escreva aí amém. Fala, pastor, eu creio no Deus que faz milagres, que faz sinais. Escreva aí nos comentários. Talvez você também tenha alguma opinião sobre por que não vemos mais estes sinais e maravilhas, porque assim, é uma linha muito grande, né, irmãos? Muito abrangente que a gente pode falar aqui. Eu estou trazendo um ponto de reflexão, mas talvez você tenha outros pontos que você gostaria de compartilhar. Me responda, por favor. Coloque aí no comentário. Na sua opinião, por que você acha que nós não vemos hoje tantos sinais, maravilhas, milagres e curas como antigamente? Por quê? Outra coisa que é muito nítido, se você pega, né, por exemplo, os feitos de Jesus enquanto ele estava na terra. Em Mateus capítulo 15, ali a partir do verso 32, vai nos mostrar, né, o milagre da segunda vez que o Senhor multiplicou os pães. Então, neste episódio miraculoso, né, que assim, ele multiplicou ali, ele tinha poucos pães e ele multiplicou ali para mais de 5.000 pessoas comer. E isso é um sinal, isso é uma maravilha. Podemos definir como um sinal e uma maravilha, né, esse feito de Jesus, a multiplicação ali do alimento. Mas sabe uma coisa muito interessante que se percebe? Você percebe que Jesus está falando com os discípulos e fala assim, ó, nós precisamos dar de comer para a multidão, porque já fazem 3 dias, grave esse número, irmãos, 3 dias que eles estão nos acompanhando sem comer. Sabe o que significa 3 dias sem comer? Significa que a multidão estava 3 dias de jejum. Tem 2 princípios poderosos que vai falar sobre a questão do princípio de milagre, de curas, de fé, né? De arrancar a incredulidade, de nos aumentar a fé. O primeiro deles é o jejum. Mas sabe qual é o segundo deles? Você percebe que a multidão, aqueles que estavam recebendo os milagres, as curas, né? A gente sempre fala da multidão num sentido negativo, né? Não seja multidão, seja discípulo. Mas preste atenção no nível dessa multidão aqui. Eles estavam há 3 dias ouvindo a Jesus. Imagina que você vai lá para a sua igreja, lá onde você frequenta, né? Na reunião que você frequenta, e está lá, né, o líder que está conduzindo aquela reunião, e ele fala, ó, hoje nós vamos ficar, né, vamos começar hoje aqui, 3 dias de oração, de devocional, de leitura da Bíblia, e daqui 3 dias acaba. Você percebe que assim, é um negócio assim, quase que irracional de se pensar nos dias de hoje? Imagina você chega numa reunião no domingo de noite, e você passa domingo, segunda de noite, terça, e vai embora de lá só na quarta-feira de noite. Imagina essa cena acontecendo nos dias de hoje. Sabe uma coisa que eu percebo aqui, um princípio, né? Inclusive, esse ponto que eu estou aqui compartilhando com vocês, no último culto onde eu estava ouvindo, né, a pastora Alzemira ministrar, essa grande mulher de Deus, é uma valente da fé, assim, é um exemplo para nós de mulher de Deus, de oração. E ela compartilhou exatamente esse ponto. Hoje nós somos, né, nós nos tornamos a geração que tem pressa de sair da presença de Deus. E quando está na presença de Deus, poucos têm ali reverência à presença de Deus. Estão mexendo no celular, estão conversando, estão comendo, estão, sei lá, botando papo em dia com o irmão que está do lado, bem na hora da palavra. Olha que absurdo, irmãos. Isso é falta de reverência total a Deus. Isso não é religiosidade, isso é respeito, ok? E ela falou exatamente este ponto. Hoje nós temos pressa de sair da presença de Deus. Você quer viver uma vida com milagres, uma vida com sinais, com maravilhas, uma vida cheia de fé? Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Este é um dos grandes segredos. Quando você dobrar o seu joelho para orar, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Quando você abrir a sua Bíblia para ler, não tenha pressa para sair da presença de Deus. Quando você sentar lá na igreja, lá na célula, lá na reunião que você participa, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Nos tornamos a geração que reclama se o pastor, se o ministro, se o líder passa ali alguns minutos a mais do horário que você está acostumado, na liturgia religiosa que você está acostumada.
na sistemática que você está acostumada, as pessoas ficam bravas, ficam impacientes, ficam reclamonas. Irmãos, em nome de Jesus, aprenda isso. Você quer ter experiências como os antigos falavam? Você quer ter experiências como a Bíblia nos deixou registrado? Uma verdade tem que ser dita. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Quantos e quantos testemunhos de pais, de mães, de irmãos no modo geral, que começaram a orar e não tiveram uma hora para acabar essa oração pela cura de alguém. A pastora Alzemira deu esse exemplo muito forte da filha dela. A filha dela, criança, se eu não me engano, ali em torno dos seus 10 a 12 anos, eu não lembro exatamente da história aqui agora de cabeça, mas ela contou que ela estava com um tumor atrás dos olhos aqui, na verdade, atrás dos olhos já é o cérebro, né? E estava crescendo e assim, o médico deixou desenganado ali, né, a pastora Alzemira, e a pastora Alzemira foi orar. Se despediu lá no horário de visita, era num domingo, voltou lá para o lugar, para a pousada onde ela estava ali hospedada, e ela foi orar. E foi interessante que, assim, eu ouvindo ela ministrar, ela não falou quanto tempo ela orou, mas eu fiz um cálculo básico ali, porque ela falou que foi visitar a filha às 2 horas da tarde. Não ficou muito tempo, logo saiu e foi orar, porque o médico havia desenganado e ela estava ali muito triste. E ela falou para Deus que não aceitaria levar a filha dentro de um caixão, que ela iria levar a filha com vida. Então, se ela foi visitar a filha 2 horas da tarde, não ficou muito tempo e voltou lá para orar, então digamos que às 3 horas da tarde ela já estava no local ali onde ela estava hospedada. E ela fala que quando foi 2 horas da manhã, ela sentiu uma mão tocando nela e não tinha ninguém. Na verdade, era o Senhor falando com ela. E naquela ocasião que o Senhor tocou ali nela, o Senhor falou para ela: levante, pois eu já curei sua filha. Só que preste atenção, irmãos, ela não falou de tempo, mas para um bom ouvinte, poucas palavras é o suficiente, né? Eu acredito que outras pessoas que estavam presentes devem ter prestado atenção nisso. Ela foi orar 2 e pouco da tarde, 3 horas talvez ali no máximo. E quando foi 2 da manhã, o Senhor tocou nela e falou assim, ó, sua filha foi curada, já curei ela. Quer dizer que aquela mãe, né, a pastora Alzemira, ela ficou ali em torno de 11 horas, 12 horas, orando pela vida de sua filha. E ela recebeu a cura. No outro dia não podia fazer visita, era uma época, há anos atrás, que tinha os dias de visita. Só no outro dia ela foi fazer a visita. Mas sabe o que aconteceu no dia seguinte? Teve um culto no lugar onde elas estavam lá, numa pensão evangélica. E ela deu um testemunho que Deus havia curado a filha dela. Só que ela ainda não tinha ido falar com o médico, ainda não tinha ido visitar a filha. Mas o Deus de Israel, o nosso Deus, já havia visitado ela e dito, ó, curei sua filha. Quando ela foi no outro dia, a filha dela estava lá sentada, se alimentando, e o médico falou assim, ó, não sei o que aconteceu, mas tua filha foi curada, ela não tem mais nada. E a pastora Alzemira falou assim, eu sei o que aconteceu, o meu Deus curou ela. Glória a Deus, né, irmãos? Esse testemunho de fé não é um testemunho apenas para fulano, beltrano, para A ou para B. Esse testemunho é para todos nós que cremos. Então tome posse, creia, e você verá os sinais, os milagres e tudo aquilo que Deus prometeu para sua vida. Que Deus te abençoe e eu espero que essa palavra encontre um lugar no seu coração. E antes de mais nada, por favor, curta este vídeo aqui, sabe? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe. Tem pessoas que serão edificadas por esse conteúdo, mas você precisa compartilhar para elas. Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo conteúdo.